Olá, minhas rainhas! Bem-vindas a mais um encontro com a Dai. Hoje vamos falar como agir diante de uma traição. Bem-vindas, minhas rainhas, mais uma vez ao nosso encontro todo especial. Estou aqui, especialmente de xadrez, para homenagear, o mês que está entrando, um mês de festas juninas. Então, estou aqui a caráter, de xadrez para você. Olá, minha rainha, mulher linda, você também é linda, toda especial, todas vocês são maravilhosas, rainhas do meu coração. E hoje vamos falar como agir diante de uma traição, mas não só isso. Vamos falar também o que é uma traição, afinal. Vou trazer dados aqui para vocês. Vou trazer também como é que ocorre uma traição. Eventualmente vou estar falando como evitar, se der tempo, porque eu fiz um planejamento aqui todo. Então, que linda! Que bom que você me conheceu. Vamos juntas nessa jornada. Então, vou trazer, eventualmente, como a gente evitar, essa dor, que como vocês vão ver aqui, de acordo com estudos, é uma dor que se assemelha à dor de um luto, Então, nós vamos estar falando sobre tudo isso aqui. Então, fique até o final, porque realmente vou trazer todo esse conhecimento que, de verdade, pode mudar a sua mente para sempre. Então, eu já peço que você convide amigas, pessoas casadas e não casadas também, que precisam saber desse conhecimento. Porque, infelizmente, a traição é um erro que acomete a maioria das pessoas hoje, a maioria dos relacionamentos, infelizmente. E o mundo tem normalizado a traição de uma forma que, não sei se vocês assistem novela, mas nas novelas o adultério, a traição é tratado quase que como normal, Então, nós precisamos acordar para isso e ver realmente os danos que esse erro grave traz para o nosso lar, traz para a nossa família, para os nossos filhos, que são a nossa prole. E como eu vou estar ensinando aqui para vocês hoje, vocês vão ver o quanto isso é prejudicial para o futuro deles. Então, já convida, clica no aviãozinho aí, convida o maior número de pessoas possível, para que elas venham de verdade conhecer e transformar a mente delas, saber como agir diante de uma situação dessa, que realmente pode chegar a um divórcio se a pessoa não agir de uma maneira correta. E de verdade, vamos transbordar para a vida de outras famílias, vamos salvar outras famílias que talvez estejam passando por isso e não saibam como agir. Então, mande, você tem muito a acrescentar na vida das mulheres, Deus te abençoe. Amém, querida. Todas nós temos uma mensagem para levar, Vocês vão ver aqui um pouco da minha história e vocês vão saber a partir de que veio esse meu fogo de falar para famílias também, Além do chamado que Deus me deu. E vocês vão ver que através de talvez nossa maior dor vem o nosso propósito, Se a gente usar da maneira certa. Deixa eu diminuir o som aqui um pouco. Se a gente utiliza da maneira certa, se a gente olha da maneira certa para o que nos acontece, nós temos uma mensagem muito linda para levar para o mundo, para de verdade transformar a vida de mulheres. Então, basta a gente se dispor, A gente se dispor, realmente. Meu Deus, cadê a questão do volume aqui, o ícone que eu não tô achando? Desapareceu. Vou desligar, pronto.
Então vamos começando o nosso conteúdo de hoje, porque tem muita coisa aqui para vocês hoje. Então vamos começar, que é para o Instagram não inventar de me derrubar hoje. Então, começando aqui. Em 2021 foi feita uma pesquisa e mais de 80 mil famílias foram destruídas através do divórcio. Em 2021, 80 mil famílias terminaram por conta do divórcio. E a maior causa, né? A maior causa do divórcio é dinheiro. É por dinheiro que as pessoas mais estão se separando. E uma das maiores causas também é a traição. É a traição. E segundo o IBGE, foram 344 mil separações. Segundo o IBGE. Então, isso traz um alerta pra gente. Você, mulher que está aqui hoje, você quer fazer parte dessa estatística? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Assim como eu também não quero, e eu acordei para isso e hoje eu vivo para blindar o meu casamento contra isso. Então, eu estou aqui para abrir os olhos de vocês, para que vocês também se previnam, que vocês de alguma forma blindem o casamento de vocês contra esse erro que potencialmente pode sim destruir o casamento de vocês. Quer dizer, o casamento de qualquer pessoa, não é verdade? Então, o que é a traição na verdade, né? A traição, ela é qualquer coisa que o homem ou a mulher faça fora do combinado, fora do acordo que eles fizeram inconscientemente, porque a maioria dos casais não chegam um na frente do outro e diz assim: olhe, pra mim relacionamento é assim, né? Você vai ser fiel a mim até a morte, você não vai flertar com outras mulheres, você não vai olhar com cobiça para outras mulheres, você não vai... Ninguém faz isso. A maioria das pessoas não faz isso. Então, qual é a questão? É um combinado inconsciente que a gente faz. A gente entra na relação, né? Duas pessoas ali entram na relação, cada um com sua história, cada um com a sua forma de ver um relacionamento, cada um com a sua visão de mundo, e não chegam para fazer esse acordo. Não chega. Mas inconscientemente, eles têm ali na mente deles o que é que eles esperam um do outro. Não é verdade? Não é assim que acontece? Me diga aí se não é assim que acontece. Cada um tem sua forma de ver, mas nenhum chega para dizer, para comunicar para o outro como é que quer que o relacionamento se estabeleça. Mas inconscientemente tem um acordo pré-estabelecido ali. Tem um acordo. Então, tem a ver com cláusulas inconscientes e sobre a visão de relacionamento e de sexualidade que cada um tem. Duas visões diferentes, né? Talvez tenha visto muitas traições na família, tenha vindo de um sistema familiar, né? Que é a questão ali, a mãe, o pai, os avós, talvez tenham vindo com uma bagagem de traição ali na família, e talvez o outro não, talvez o outro seja de uma família onde não houve isso. Então, um vai tender a ver o relacionamento de uma forma e o outro de outra, completamente diferente. Vamos lá que vocês vão entender. Então, muitos casais erram por conta disso. Eles têm medo, muitas vezes, de já chegar dizendo: olhe, o que eu espero de você no relacionamento é isso. Se fosse assim, já seria maravilhoso. Ou se pelo menos já buscasse saber a história da família, se houve traição,
Porque muitas das vezes, se houve traição, a gente tende a repetir o erro. Não é determinante, mas existe uma lei da lealdade onde inconscientemente as pessoas de outras gerações tendem a se comportar da mesma maneira, a ter os comportamentos nocivos de outra maneira, da mesma maneira que ele viu no seu sistema familiar. Então, é preciso definir uma visão muito clara de relacionamento e sexualidade. Você tem o seu marido, então é muito importante vocês definirem uma visão. O que é que vocês esperam para o relacionamento de vocês? O que é que vocês esperam um do outro? Quais as expectativas? É preciso ter um diálogo aberto para que um saiba do outro o que esperar e o que o outro está esperando. Entende? É preciso ter sobre sexualidade, sobre relacionamento. E é preciso, inclusive, alguns estudos, né, afirmam que a dor de uma traição, como eu falei aqui no início, a dor de uma traição se equipara à dor do luto. A dor é tão grande, né? Atinge tão fortemente a nossa alma que se equipara a um luto, a perda para a morte de uma pessoa. É como se aquela pessoa morresse em nosso coração. Mas se a traição dói tanto, por que é que as pessoas traem então, Dai? Se eles sabem que dói tanto, é isso que vamos falar aqui. Na verdade, existem muitas causas para uma traição acontecer, né? Para uma traição ocorrer. E ao contrário de que muita gente pensa, do que muitas pessoas jogam na internet erroneamente, sem saber. Deixa eu tomar meu café, gente, senão vai esfriar. Muitas pessoas erroneamente jogam na internet e falam sem ter o mínimo de conhecimento de causa. Muitas pessoas dizem que traição é falta de caráter, mas nem sempre. Na verdade, é a grande minoria que acontece por falta de caráter. Vocês vão entender, fiquem comigo, vocês vão entender. Então é importante frisar que uma traição, ela nunca acontece porque falta algo na relação. Ela não acontece porque faltou algo. Porque se faltou algo, a pessoa tem que buscar dentro da relação. Ah, porque minha mulher, ela se nega pra mim, ela não quer estar comigo, nossa intimidade tá indo de mal a pior. Vá, busque saber o motivo, a causa de ela não estar querendo saber, ou de você ter intimidade com você. Vá resolver dentro do casamento. Então, muitas pessoas agem errado diante de uma traição por conta disso, porque elas não sabem que a traição nunca é porque faltou algo dentro do casamento. Isso é uma desculpa que as pessoas dão porque elas, na verdade, elas não sabem por que fizeram aquilo. A maioria das pessoas que traem, elas não sabem por que fizeram aquilo. São causas inconscientes. Muitas vezes, o que é que acontece? É um padrão de repetição. Viu o pai trair, viu o avô trair, talvez. Vem de um sistema familiar onde houve traição e inconscientemente ele trouxe essa bagagem. Ele trouxe essa bagagem. E ele não sabe disso. A maioria das pessoas, elas não sabem que estão repetindo padrões. Tudo porque elas não buscam se conhecer.
elas não conhecem, elas entram dentro do relacionamento e elas não sabem os padrões de comportamento delas, elas não sabem as tendências delas, elas não sabem, elas estão ali cegas, com uma venda. Apenas vão deixando levar, as coisas vão acontecendo e elas não têm controle nenhum sobre elas mesmas e muito menos sobre o outro. Elas não têm. Mas muitas delas querem controlar o outro, sendo que nem elas mesmas elas controlam, porque elas não sabem dessas causas inconscientes. Elas não sabem dessas raízes, essas bagagens que elas estão trazendo. E isso eu falo muito forte dentro da mentoria. É o primeiro pilar que eu trago, são essas cargas, essas bagagens que a gente traz dos relacionamentos anteriores. E também dos relacionamentos, né, que a gente viu no nosso entorno. Então, sabendo que a gente precisa buscar resolver dentro do nosso relacionamento as causas que estão faltando, o que é que está faltando, o que é que não está bem, a gente precisa buscar resolver. E aí pode entrar, né, uma ajuda terapêutica, pode entrar um profissional, né, especializado na área, pode entrar uma mentora, uma coach, pode entrar o pessoal da igreja que tenha conhecimento de causa, que saiba trabalhar aquele assunto, porque aí não é todo mundo que vai saber também não. É preciso ter estratégias, técnicas, ferramentas para implementar e saber o que fazer realmente. E vocês vão entender por que é preciso ter essas ferramentas. Vocês vão entender. Então, quem trai, na verdade, não é questão de mau caratismo. Sim, existe. 3% das pessoas que traem são mau caráteres. Trai porque eu gosto, porque é assim mesmo. E quem quiser que me aceite assim mesmo, sabe? Isso é mau caráter. Mas a maioria não é assim. A maioria não é assim. Quem trai, na verdade, tem um desvio de comportamento. É um desvio de comportamento, traços da personalidade que não foram bem desenvolvidos. E aí, são traços disfuncionais negativos por parte da pessoa que trai. São traços disfuncionais. A maioria não. Todas as pessoas que traem, na verdade, eles não cresceram. Isso é um comportamento infantil. Meninos e meninas é que traem. Mulheres e homens bem resolvidos, que sabem o seu valor, que querem ter responsabilidade, que querem ter um relacionamento, eles nunca vão trair. Quando acontece a traição, é porque é um menino ali. É um menino, é uma menina. Não teve a personalidade bem desenvolvida ainda. Está aprendendo. E aí me pediram hoje na caixinha para falar sobre perdão. Perdoar ou não a traição? Vamos lá. Por que não perdoar? É um erro grave perdoar traição. Por que, Dai? Se Deus disse que tem que perdoar. Acontece que o perdão é como se você liberasse a pessoa do erro. Você está liberando a pessoa do erro. Ok, você me traiu, tá tudo bem. E aí, libera ela da culpa, libera ela das consequências do erro dela. E aí, quando você perdoa, a pessoa não vai aprender com o erro dela. Ela não vai aprender, ela não vai passar pelas consequências e, consequentemente, ela não vai crescer.
ela não vai crescer. Porque você liberou ela das consequências do erro dela. E aí o que é que acontece? A pessoa que traiu fica pequeno na relação e a que perdoou fica grande na relação. Olha a distância de um para o outro. A pessoa que perdoou achou que perdoando ia estar equiparando para, né, se juntarem novamente, mas não. Quando há o perdão, quem perdoou fica como uma santinha que foi lesada, mas perdoou. E o que traiu fica como pecador. E aí ele fica pequeno na relação. Ele fica com um sentimento de dívida. E aí o que é que isso vai fazer? O comportamento tende a se repetir. Ele vai trair de novo. E aí você vê muitas dinâmicas de relacionamentos dizendo o quê? Porque não adianta perdoar, porque volta a trair. Exatamente por isso. Porque perdoou, não é para perdoar. E vocês vão entender mais pra frente o que é que você tem que fazer então, tá? Perdoar é um dos maiores erros, porque tende a acontecer novamente. Tende a acontecer novamente, tá? E a maioria das traições acontece também por um comportamento instintivo. Na verdade, é o cérebro sobrevivente da gente. Não sei se você já estudou sobre isso, mas nós temos três cérebros para você entender melhor. É um cérebro, só que é dividido em três. Cabecinhas explodindo, né? É um cérebro, mas dividido em três partes. É o instintivo, né, que é a questão da sobrevivência. Ele busca sempre a sobrevivência. É o que se responsabiliza pela saciedade da fome, da sede, do sexo. Tudo isso é esse cérebro sobrevivente que toma conta. É ele o responsável por essa parte. É tanto que, quando você está com fome, você não consegue pensar em algo que seja de uma necessidade secundária. Não, você vai procurar matar a fome, senão você fica irritada, mal-humorada, né? Porque o seu cérebro está te dizendo para comer. É a sobrevivência, é a questão da sobrevivência. Ele quer que você coma. Ele quer que você durma. Ele quer que você beba água. Senão ele fica mandando ali sinais e a boca fica seca e tudo mais. Ele vai dando os sinais, que é para você matar aquela necessidade que você está tendo. Primária, necessidade primária. Então a maioria das traições acontece por essa necessidade primária que o homem tem. Ele age no instinto. É no instinto, como se fosse um bicho. E é por isso que a maioria se arrepende. É por isso que a maioria se arrepende. E aí, por não saber dessas coisas, na verdade, é que as mulheres em geral, né, que são as que, apesar que tem mulher pra caramba que tá, né, traindo, que tá, porque eu tenho que me vingar, é a vingança das mulheres e tal, e elas não sabem que elas é que perdem o próprio valor. Porque na verdade quem trai, ele não sabe o que está fazendo. O dano maior é para ele mesmo, por mais que você não acredite. Por mais que você não acredite, o maior dano é para quem trai. Porque não é normal. Não é normal do ser humano, não é algo que é bom para ele. Não é. Por mais que ele ache que é. Por mais que muitos homens inconscientemente, porque bom mesmo é mulher, não sei o quê. Não, ele tá em sofrimento ali, só que ele não sabe disso. Ele tá tão cego nele mesmo que ele não percebe isso.
Ele não percebe o quanto é imaturo. Ele não percebe o quanto ele é menino. Porque homem de verdade não trai. Quem trai é menino. É menina. Que não quer relacionamento. E é por não saber dessas coisas, por não entender essa fisiologia do ser humano, que muitas pessoas têm tanta dificuldade em lidar com a traição. Porque a gente se culpa quando acontece uma traição. Ah, é porque eu não sou tão bonita. Ah, é porque eu não sou boa o suficiente. Ah, porque ele fez isso comigo. Não foi com você, foi com ele mesmo. Não é nada sobre você, é sobre ele. E a maioria das pessoas tem dificuldade em lidar com a traição por não saber disso. Elas acham que é sobre elas. Mas não é. Não é. E é por isso que num momento desse é tão importante a gente ter autoestima. Porque quando a gente tem a autoestima elevada, a gente sabe do nosso valor e a gente sabe que não é sobre a gente. A gente sabe. Mas a mulher que tem autoestima baixa num momento desse, ela vai lá pro fundo do poço porque ela já se acha inferior, ela já é insegura, ela já acha que não tem valor nenhum, ela já acha isso. Então, se ela passa por uma traição, ela vai pro fundo do poço. E aí, muitas vezes, ela chega pro marido: não, mas eu quero você assim mesmo. Eu não sei viver sem você. Que é a questão da dependência emocional. Ela endeusa tanto o marido, ela coloca o marido como o Deus da vida dela, que não importa o que esse homem faça. Ah, por que não? É meu marido. Não, eu perdoo porque eu amo ele. E aí ela não sabe que ela mesma está sabotando o casamento. Ela não sabe que ela tendo a atitude correta diante de uma situação dessa, ela poderia ajudar o marido a corrigir aquele comportamento nocivo e ser realmente o homem que ela precisa. O homem fiel, leal que ela precisa. Mas ela, na dependência emocional que ela tem, ela, na sua autoestima baixa, na falta de autoconfiança, na falta de segurança em si mesma, ela já prejudica o processo. Eu perdoo você. E aí ela mesma acaba destruindo o casamento. Um casamento que poderia sim ter uma continuidade. Poderia. Existem muitas pessoas que depois de uma traição, elas resolvem dar uma segunda chance e elas conseguem reconstruir o casamento de forma que seja até melhor que antes. Porque eles aprendem a reconstruir a confiança e eles aprendem com os erros. Qual foi o erro que levou à traição? O que foi que aconteceu que te levou a esse comportamento? Foi uma repetição do seu pai? O que é que acontece? Para que você fez isso? Para quê? Muitos deles não sabem responder. E aí tem que haver a estratégia, a técnica certa para ele trazer para a consciência e ele conseguir mudar esse comportamento. Tá fazendo sentido, gente? Tá fazendo sentido para você? Me conte aqui no chat. Esse é um assunto muito polêmico. Eu pensei 2 vezes antes de trazer, mas como vocês pediram lá na caixinha, eu resolvi trazer sim. Mas a maioria das pessoas tem crenças muito fortes sobre traição. Ah, porque traição não perdoa.
Não perdoo traição. Orlando, quanto tempo! E aí? Bem-vindo! E existe uma crença muito forte sobre traição. E como é isso? Eu mesma, eu era uma pessoa que dizia, não, eu não perdoo uma traição. Nunca na vida eu perdoo uma traição. Isso porque eu vi o meu pai trair a minha mãe. E eu vi o sofrimento que aquilo causou. Inclusive, eles se divorciaram. E eu cresci com a ferida da traição dentro de mim. E o que era que eu fazia com a ferida da traição? Eu não confiava em homem nenhum. Eu queria ter um relacionamento, mas eu não me entregava. Eu não entregava o meu coração. Eu não me entregava por inteiro. Sempre estava com aquele pezinho atrás. Sempre com aquele pezinho atrás. A ferida da traição faz isso. E aí é aquela mulher que quer bater de frente com o homem, que não se sujeita ao homem, porque acha que se ela se sujeitar, vai acontecer de novo, ela vai ser traída, ela vai ser trocada. E aí é aquela mulher que ela é combativa. Ela não fica por baixo, não fica. E ela não confia, ela tem uma grande dificuldade em confiar nas pessoas, em se entregar para as pessoas. A pessoa que tem a ferida da traição age assim. E o que é que aconteceu? O que a gente mais teme é o que a gente atrai, como eu sempre digo para vocês aqui. O que é que aconteceu? Cresci com essa ferida da traição e nada mais, nada menos que a minha crença tinha que se realizar, né? E aí, no meu primeiro relacionamento, eu fui traída. E aí, o que é que aconteceu? Entrou em choque o meu sonho de ter uma família com eu não perdoo traição. O choque. E agora, Daíla, quem é você? Quem é você na fila do pão? O que é que você realmente acredita? E aí, em nome da minha família, que eu dizia, né? Eu tinha um sonho muito grande de ter uma família, de construir uma família de verdade. Mas, infelizmente, a minha primeira escolha não foi uma escolha assertiva. Né? Eu escolhi com base na dor que eu tinha, né? Escolhi um potencial traidor. Escolhi um potencial traidor. E o que é que aconteceu? Eu resolvi dar uma segunda chance. Eu resolvi dar uma segunda chance para essa pessoa, mas eu vi que não estava colando muito, porque a pessoa de verdade não tinha se arrependido. E é o que muitas mulheres, muitos homens cometem esse erro. Perdoar. Ele nem me pediu. Eu apenas fui me chegando, me abrindo para ele. E aí, ele voltou, mas do jeito que ele queria. Do jeito que ele queria. E aí o que foi que eu vi? Vai acontecer de novo. E eu não estou pronta a viver assim. E antes disso, né, quando eu soube da traição, eu fiz o quê? O que muitas mulheres fazem. Arrumei a mala da criatura, coloquei na garagem e disse, caia fora da minha vida. Isso que há mais de 6 anos atrás. Caia fora da minha vida, né? Na raiva, no ímpeto, não quero, arrumei a mala, botei lá na garagem, vai embora. E depois, me arrependi. Não é assim que acontece? Age na raiva, com base nas emoções.
e acontece isso. Se arrepende depois, talvez poderia, né, ter uma segunda chance para o casamento, ver onde foi o erro, talvez consertar, mas não. Depois que o homem vai embora, fica muito mais difícil de reconstruir. Fica muito mais difícil. Então vamos continuando. Outro erro, né, que as mulheres cometem é se precipitar, como eu fiz na minha história, se precipitar, ir pra cima da pessoa, porque você não presta, você é isso, você é aquilo, eu não merecia isso e tal, e fala tudo no calor da emoção, fala tanta coisa, muitas vezes, né, não tem empatia de ver que ali é um ser humano que talvez não saiba o que está fazendo. E eu sei que muitos de vocês aqui podem estar pensando o quê? Essa Dai tá doida. Dizer que se perdoa a traição, dizer que a pessoa que trai não sabe o que está fazendo. E tem inclusive uma frase, né, que falam muito, que diz assim: traição é uma escolha, né? E sim, é uma escolha. É uma escolha. Mas muitas vezes o padrão de mentalidade da pessoa está totalmente distorcido. Ele não está, muitas vezes, escolhendo entre a esposa e a possível pessoa lá que ele traiu. Muitas pessoas dizem também que quem trai não ama. Isso também não é verdade. Muitas pessoas que traem, na verdade elas amam. Mas elas estão tão confusas em si. Traição se perdoa ou não perdoa? Ficou contraditório para mim. Não perdoa, tá? Inicialmente não perdoa. O que se faz não é perdoar. Não é dizer: olha, amor, tá bom, você errou, então eu te perdoo, vem de volta. Não é assim que acontece. Não é fingindo que nada aconteceu, né? Não é fingindo que vai acontecer. Também não. Eu vou chegar lá. Tenha paciência que eu vou chegar lá. Tô chegando onde você quer. Então, não é bom agir na emoção nesse momento. Não é bom agir na emoção. É preciso deixar o sangue esfriar, ver realmente o que foi que aconteceu ali, conversar como duas pessoas maduras, tá? Duas pessoas maduras, com as emoções no lugar, e aí conversarem para chegar em um acordo. Mesmo que decidam não estar juntos mais, é um direito da pessoa que foi traída, até porque Deus permite que diante de uma traição se deixe. Sim, é um direito da pessoa. Mas o que acontece? Muitas vezes a traição também tem um quê de responsabilidade da outra pessoa que tem talvez a ferida da traição. Como, por exemplo, eu tinha a ferida da traição, então eu potencialmente escolhi um parceiro que fosse me trair. Então, olhando pelos fatos, eu tenho responsabilidade nisso. Não que tivesse nada contra a minha pessoa, digamos, porque você não é boa o suficiente, porque você não é bonito o suficiente, até porque isso não é a questão aqui de beleza, porque se beleza colocasse em mesa, essas modelos maravilhosas, essas atrizes maravilhosas que existem por aí, não eram traídas. Não é questão de beleza aqui. Não é questão de beleza aqui. Sabe? É questão realmente da pessoa se sentir segura, de ser bem resolvida com ela mesma. Dela ser bem resolvida com ela mesma.
Geralmente, quando a pessoa vai e trai, ela está buscando a mãe ou o pai no relacionamento. Naquela pessoa que ele foi trair, ele está buscando a mãe ou o pai. Peraí, Dai, agora você pirou da cuca. Agora eu não tô entendendo mais nada. Quando a gente cresce, a gente busca parceiros que são parecidos com os nossos pais. Eu, mulher, busquei um parceiro parecido com meu pai. Os homens buscam uma parceira parecida com a mãe deles. Geralmente é assim que acontece. E também na questão da traição. Quem trai vai buscar naquela pessoa a mãe ou o pai. É assim que acontece. É essa dinâmica, é inconsciente. É inconsciente. Como eu disse, é uma postura infantil. A pessoa ainda está ali, né, com o seu interior ferido por coisas que aconteceram na infância, e ela tem esse comportamento infantil. Ela não está amadurecida. Mas então, Dai, então o que é que faz para recuperar, né? Aconteceu uma traição, o que é que faz? Perdoa, não perdoa? Como é que recupera a confiança? Como é que acontece? Para recuperar uma traição, o relacionamento de uma traição, é preciso que haja uma compensação pelo erro causado, pelo dano causado a quem foi traído. Como assim? A pessoa que traiu vai fazer algo pela pessoa que foi traída, é tipo como se fosse uma vingança boa. É algo que ele vai pagar, ele vai arcar com a consequência do erro dele. Por exemplo, o marido foi e fez algo lá numa rede social. A mulher foi e viu. E ela tomou aquilo como uma traição, digamos. Um erro grave. E aí o que é que ela vai fazer? Como compensação para que aquilo não aconteça mais, digamos, ela fale assim: olhe, para ficarmos bem, você, né? Se a pessoa também quiser, se a pessoa quiser corrigir o erro, né? Eu preciso que você não tenha mais uma conta nas redes sociais. Que você deixe as redes sociais. E aí vai o que fizer sentido para a pessoa que foi traída. Eu conheço um caso que o marido foi e traiu a mulher. E aí, como compensação, o que foi que ela fez? Eles tinham um dinheiro na conta, os dois juntaram lá, e ela queria muito ajudar a mãe com esse dinheiro para a mãe fazer a casa dela, construir a casa dela lá. Qual foi a vingança que ela fez? Ela pegou todo esse dinheiro e deu à mãe. E ela se sentiu satisfeita, ela se sentiu compensada pelo erro cometido. Coisa dela, coisa dela. Mas é preciso que ela saiba o que realmente vai sarar o coração dela. Eu não digo que ela vai esquecer, não vai esquecer. Mas a pessoa que traiu, ela vai se... qual é a palavra? Ela vai se colocar à disposição dessa pessoa, ter essa compensação da dor causada, do dano causado, e depois os dois vão juntos recuperar a confiança no casamento, mediante vigilância, mediante... qual é a palavra, meu Deus do céu? Eu tô esquecendo as palavras tudo. Supervisão, essa é a palavra. Mediante supervisão, sem reclamação. A pessoa que traiu, ela vai se dispor a fazer o que a outra pediu, que é o meio de compensação, de reparação pelo dano causado a ela.
E aí, o que é que ela vai fazer? Ela vai pedir essa reparação, esse outro vai fazer a reparação que ela pediu. E essa pessoa que foi traída, ela tem o direito a vigiar, a supervisionar para que aquilo não aconteça de novo. E a pessoa que traiu não pode reclamar. Não pode reclamar. Diga se não tem ouro nessa live. Cabeças explodindo. Cabeças explodindo aqui. Me conte o que é que vocês estão achando. Se concorda, se discorda. O que é que vocês estão achando? Me conte. Tá fazendo sentido? Gente, isso tudo que eu tô trazendo é com base em estudos. É com base em estudos. Não é coisa nada. Aí já tá dizendo caraminhola aí da cabeça dela. Não é. É com base em estudos. Tá? Estudos sobre comportamento humano, sobre a mente, como funciona, tudo isso. Então, fiquem tranquilos, porque não é caraminhola da minha cabeça. Podem confiar. Eu sei que o sistema de crenças que a gente tem, o que a gente foi levado a acreditar, é forte dentro da gente, tá? Eu sei disso. E quando eu aprendi isso, minha mente também explodiu. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Como assim, né? Eu que sempre pensei que traição não tinha perdão, que era uma pessoa mau caráter que fazia isso e tal. E realmente mudou a minha forma de pensar. Mudou minha forma de pensar para sempre. Então eu sei que nesse primeiro momento vocês podem aí estar, né, se perguntando, não, mas como assim? É isso mesmo? É assim. É uma questão de escolha, né? Você pode decidir se perdoa ou não, até porque Deus, ele deu esse direito. Mas é aquela questão, se você escolhe prosseguir sem a pessoa, primeiro você tem que se curar dessa ferida da traição. Porque se você não se curar, você vai atrair outra pessoa com a mesma tendência a te trair. E aí, vai te perseguir o resto da sua vida. Então, o que é melhor? É você fazer as coisas certas com o que você está, olhar a sua responsabilidade nisso, ajudá-lo a reprogramar a mente dele para que isso não volte a acontecer, influenciá-lo a ser um homem melhor, ou ir para a vida e atrair um outro com a mesma tendência para você ir quebrar a cara novamente, você ir se decepcionar novamente. É uma questão de escolha. É uma questão de escolha. Né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Reflita bastante sobre isso. Eu não vou deixar a live salva. Não vou. Então, se você anotou, você vai ter para sempre. Se não anotou, infelizmente, né? Você pode esquecer o que foi dito aqui. Ou talvez não, porque foram informações que podem ter bugado a mente de vocês aí. Eu acredito. Assim como bugou a minha quando eu ouvi a primeira vez. Quando eu estudei, né? Então, é importante que você reflita sobre tudo isso, que você reflita sobre o que você tem acreditado até hoje, reflita sobre possíveis feridas que você tenha, reflita sobre o seu sistema familiar. Houve traição no seu sistema familiar? Veja os padrões de comportamento, se você está repetindo, se você está tendo os mesmos comportamentos, talvez de sua mãe, de seu pai, se você é homem. Reflita. Não há melhor forma de se conhecer do que se observando. E para as mulheres que querem se conhecer, que querem entender esses padrões de comportamento, que querem de verdade tirar esses lixos emocionais de dentro de si, parar de se sabotar e atingir os seus objetivos no relacionamento, na carreira,
recuperar sua autoestima e poder alavancar a sua vida de uma vez por todas. A condição especial para o curso O Despertar da Rainha está com condição especial apenas até hoje, à meia-noite. Amanhã já vai voltar ao preço normal, tá? Hoje, se não me engano, tá R$ 297, que pode ser dividido até 12 vezes, de 28 e pouquinho. Então, aproveite. Não há melhor investimento do que o que a gente faz em conhecimento e principalmente sobre nós mesmos. É um investimento que traz o retorno e que nunca podem tomar da gente, tá? Então, se você está preparada para fazer esse investimento em você, clica lá no link da minha bio e, de verdade, é menos de R$1 por dia que você vai estar pagando nesse curso e, de verdade, pode transformar a sua vida de uma vez por todas, o seu relacionamento. Tem uma imersão lá que você vai aprender o seu temperamento, você vai aprender o temperamento do seu marido e como se posicionar de acordo com cada temperamento para que você evite traições, para que você evite desrespeito dentro do seu lar, ou que melhore realmente a condição do seu casamento hoje, para que você construa um relacionamento saudável como você merece. Porque é digno que você governe dentro da sua casa, é digno que você seja tratada como rainha, é digno que você se sinta segura e confiante para colocar os seus projetos no mundo, para você ser respeitada e admirada por seus filhos, para você ser respeitada e admirada por seu marido. Isso é digno. Todas nós nascemos para isso. Todas nós. Então, se você está preparada, se é o seu momento de investir em você, de verdade, aproveite essa condição especial. É um método que eu criei com base na minha transformação e que de verdade vai transformar a sua vida também, para muito melhor, tá? Então, hoje está por 297, mas amanhã vai voltar ao valor normal de 697. Então, se eu fosse você, eu não perdi essa oportunidade só até hoje meia-noite, tá bom? Minhas rainhas, um beijão enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e, de verdade, eu desejo que vocês façam essa escolha para a vida de vocês. Que vocês de verdade se entreguem, se permitam viver o melhor da vida, viver o melhor do relacionamento. Que você de verdade possa se sentir bem com você. Imagine você vivendo uma vida onde você se sinta bem com você mesma, estando desarrumada, estando arrumada, como for. Onde você se sinta capaz de ir e colocar seus projetos no mundo. Que você se sinta capaz para colocar a sua opinião, mesmo quando o seu marido não for apoiar, por exemplo. Que você se posicione como uma mulher que sabe o seu valor. Imagine você vivendo assim. É maravilhoso. Não tem preço no mundo que pague isso. E essa condição especial, eu estou dando um presente para você, tá? É um presente. Lá tem, na imersão mesmo, tem técnicas que você vai aprender a se posicionar de uma maneira assertiva, estratégica, que inclusive eu coloco muitos depoimentos das minhas rainhas que fizeram nos stories, lá no feed. Eu sempre coloco porque é maravilhoso e de verdade meu coração se enche de alegria de ver mulheres transformando o casamento delas. Então, se é o seu momento, faça esse investimento e eu te vejo lá dentro, tá bom? Um beijão no coração de vocês. Obrigada pela companhia e até a próxima.